as agências independentes, elas sofrem muito porque ela não entende que ela tem um negócio. Então ela gasta mais tempo entendendo sobre marketing específico, que é bom você saber. É que essa parte eu não discuto. Ser bom tecnicamente é indiscutível, ponto. Agora, cara, não é o suficiente. Não adianta ser bom nisso. Tem que ser bom de negócio, tem que ser bom de pessoas, tem que ser bom de números, tem que ser bom de negociação. Eu tenho que entender como é que rege o ritmo de um negócio. Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Buntcast. Estou aqui com os meus sócios, André, Bruno, eu sou o Rodrigo e hoje a gente tem uma presença mais do que especial, Thiago Fonseca. Muito obrigado, Ti. O Ti é cofundador da Partners, autor de um livro muito especial que a gente também vai ter a oportunidade de falar e vai conversar aqui com a gente sobre temas muito legais, a evolução do mercado de agências independentes, o desenvolvimento de novas lideranças e muitos outros assuntos que vão ser bem especiais de abordar. Ti, muitíssimo bem-vindo. Turma, obrigado, muito obrigado. Assim, vai ser uma honra bater esse papo com vocês. A gente já tem essa oportunidade em outros fóruns, mas agora a gente vai abrir um pouquinho a caixinha e espero que você tire muito valor aqui dessa nossa ideia, desse nosso papo, beleza? Maravilha, maravilha. Show nessa. De bola. A gente tem vários papos legais, agora a gente vai gravar esse papo, então vai ficar registrado. Isso. Vai ser mais um dos nossos papos legais. Boa. Ti, fala um pouquinho pra gente para começar, a gente sempre começa pelo começo, né? Sobre essa tua trajetória que te trouxe até aqui. Como foi, primeiro, o seu envolvimento com a área de marketing, de onde veio essa ideia de trabalhar com isso e quais passos aqui te trouxeram até esse momento? Acho que a gente nunca chegou a conversar sobre essa parte. E muitas conversas, mas isso a gente nunca pegou. Enquanto você estava falando, eu estava vindo aqui, mas não veio nada nessa linha. Mas, independente, eu vou pegar o centro, né, de tudo isso. Mas eu empreendi durante 10 anos com um negócio que não tem um menor fit cultural comigo. Tem aqui, inclusive, eu relato ele no livro, que era uma consultoria de saúde e segurança do trabalho. Não fazia a menor ideia do que era isso daí. Fazia a menor ideia. Eu sabia que eu era bom de marketing, na teoria era bom de marketing, já vinha de multinacional, trabalhei muitos anos no departamento de marketing de multinacional, falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou abrir meu negócio, eu tenho o meu sócio que é um engenheiro técnico, sem nada contra os engenheiros, mas a grande maioria não é extremamente comercial, não é a melhor figura comercial, mas é a melhor figura técnica específica, então não é o que falam, que você vai juntar as duas habilidades e você vai fazer uma grande fusão. Mais ou menos. Mais ou menos. Eles não contam a linha 2. É muito bonito no início. Pegue alguém que te complemente, que faça aquilo que você não faz bem, que vai dar certo. Calma. Depois tem uma outra página que vale muito mais sobre valores, futuro de negócio, visão, mercado, empenho. Tem N variáveis que importam às vezes até mais do que essa skill especificamente. Mas voltando para isso, e aí veio com essa ideia, a gente fundou essa empresa, andamos de lado durante 10 anos, achava que ia empreender, tomei porrada durante muito tempo da minha vida, ao ponto de que eu acredito que seja boa parte das pessoas que nos escutam aqui às vezes sente isso, né, que trabalham na própria empresa, que você não tem mais a possibilidade de se pedir demissão da tua própria empresa, não tem como, você é escravo. Eu cheguei várias vezes a bater na porta do negócio e falei assim, cara, não quero entrar. Não sei o que está acontecendo, mas eu não quero entrar. Se eu pudesse, eu virava as costas e corria. E entrava, enfrentei greve, enfrentei de tudo que você pode imaginar. Beleza. Passa-se o tempo, a sociedade não vai para frente, naturalmente, são 10 anos. Veio um negócio pequeno, uma coisa assim sutil, que praticamente não ia mexer no mercado, um negócio chamado digital. Então, assim, redes sociais, o negócio era o YouTube, conhece? Pequenininho. Então, assim, e eu entendia que o nosso maior problema, e aí a gente já começa até a entrar para fazer uma analogia às agências, que é a questão da margem, assim, o negócio não era escalável, o negócio era travado, era ruim de crescer o que eu estava, né? E quando veio o mercado digital, veio uma esperança, que o mercado digital ele proporciona, na teoria, tudo isso, escala, margem, tudo que você precisa, assim, custo baixo, operação, super fácil de fazer essa operação, na teoria. E falei, acho que agora é o momento. Chegou alguém lá de cima, atendeu minhas preces e me mandou um kitzão, que agora, se eu implementar esse kit, a gente vai voar. E aí os sócios optaram por manter o negócio do jeito que sempre foi, 10 anos de lado. Eu falei, cara, eu sou ovelha negra, então não faz sentido, eu vou pra fora. Aí montei uma agência. Eu falei, cara, já sei o que eu vou fazer. Vou montar minha consultoria de saúde e segurança, vou fazer do meu jeito, eu vou voar. Aí eu falei, cara, eu nem gosto desse negócio. Não faz o menor sentido esse negócio, eu nem gosto disso. Então eu falei, o que eu gosto? Eu gosto de marketing. Vou montar minha agência de marketing. Eu montei minha agência de marketing
Isso foi 2016 para 2017. Montei minha agência de marketing. Ela funcionava toda a operação dela no Trello. Acho que o Trello tinha acabado de lançar. Todo mundo home office. Tudo digital, tudo bonitinho. Até os freelas que às vezes prestavam serviço para complementar a base. Carteira de cliente. Eu comecei a escolher os clientes, porque eu tinha tanta dor de cabeça com o cliente. E eu escolhi os clientes certos que eu queria que tivesse o mesmo fit. E não vou me pegar muito tempo não, mas quando eu comecei a escolher a carteira, escolhi o formato que eu queria trabalhar, escolhi as pessoas certas e fazendo diferente do que eu fiz durante 10 anos, falei, dessa vez eu não vou errar, o negócio começou a tracionar. E a agência começou a dar lucro, muito lucro. E tanto que eu falo sobre essa estrutura de Trello e home office, cara, mas isso foi antes da pandemia, tá bom? Hoje é normal você falar em home office, mas isso antes da pandemia não era. Tanto que deu lockdown. Você tava voando no home office já. Eu tava literalmente passeando de bermuda e chinelo em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Tava tudo fechado. Uma adaptação grande para as empresas, né? Não, todo mundo. E agora o que eu faço? E eu tranquilo, porque eu vivia de Zoom, Trello e faturava tranquilo por boletos, conta digital. Tava tudo muito simples. Tava meio que... não foi na sorte, tá? Acho que sorte, vocês falam que não existe, mas existe sim. Foi sorte eu ter me preparado daquele jeito. E moral da história. E eu já tinha um podcast, comecei a fazer um podcast. Dentro desse podcast eu conheci um cara chamado Rafa Vilar. Nessa história toda, assim, encurtando. Aí o Rafa também estava com um sonho grande, já tinha uma agência, a Enterprise, uma agência muito grande, na época chamada Died, que já estava atendendo, acho que a Prudential, e a XP, e Tinder, e outras grandes contas. Mas ele queria fazer um movimento de mercado muito arriscado, que era lançar marcas através de celebridades. Que hoje é muito consagrado o modelo da Virginia, do E-Pink, mas nos Estados Unidos só tinha Rihanna, Ryan Reynolds, The Rock e mais uns caras que estavam fazendo isso, mas eles estavam construindo empresas multimilionárias nas costas da atual imagem. E alavancando isso no Brasil não tinha ninguém. Então o Brasil era o país que mais consumia marketing, e principalmente rede social, né? E também o país que mais comprava por influência. Então se juntavam as duas coisas daria bom. Essa era a tese. E aí a tese, além disso, era, como é que a gente consegue criar um modelo muito parecido com a XP, só que para agências. E a XP tem um modelo de agente autônomo, né? Para agências, para acelerar e ajudar elas nessa trajetória toda. Igual ele conseguiu fazer em 3 anos dentro do grupo. E a gente fundou a Adventures. Na época eu estava com a agência muito boa, tá funcionando, tá tudo bonitinho. Aí o Edwin me mandou uma mensagem, eu conheci o Edwin já do mercado, ele tinha acabado de sair da Dominus. Já conheci o cara do mercado, falei, pô, os caras estão mandando mensagem, vou escutar o que ele tem para dizer. Conversando, falou, a proposta é essa, o produto é esse, o sonho é esse, vamos. Puta, mas você desistir de um negócio que tá ferrado é fácil. Pô, você desistir de andar de bermuda e chinelo tranquilo na praia, cara, na praia não, né, no interior, não tava tão fácil assim. Mas eu decidi que era o caminho, que era a coisa certa a fazer, porque ele falou os nomes do que iria ser feito. Cara, não vai ser pequeno, vai ser muito grande. Aí entrou o Ricardinho, que era VP da Ambev, tem mais outras grandes pessoas. E ali a gente começou a construir Adventures. E dentro da Adventures nasce o Partners, que é o programa de aceleração. Quando a gente veio com a ideia do agente autônomo, o mercado ainda não estava preparado para isso, mas existe uma necessidade muito grande de consultoria e aceleração, né? Foi aí que a gente pivotou o Partners para essa frente e de lá para cá foram 700 agências dentro desse ecossistema. E a Bunch é uma delas, tá? E a Bunch é uma delas, graças a Deus. E tem sido muito especial essa vivência de ser acelerado e de poder ouvir, né, e trocar com lideranças. E fala um pouquinho pra gente, Ti, sobre esse aprendizado, porque é uma coisa simbiótica, né, lidar com tantas agências, né, mais de 700 agências aceleradas, e seguir com essa chama que vocês têm, essa vontade que vocês têm, que é muito cativante. Como é isso? O que vocês enxergam nesse mercado de agências independentes que faz com que vocês vejam tanto valor e continuem construindo, ajudando a construir esse mercado com tanta força? O mercado de agências, e aí, Rodrigo, eu tenho que falar uma coisa que é doído de escutar, mas algumas agências... Acho que isso não envolve só agências, né? Hoje eu tenho contato com outros empresários de outras áreas, segmentos e tudo mais. É algo do mercado, né? Então você tem às vezes um posicionamento, uma carteira específica que ela mascara o teu nível de maturidade. Não é equiparado, né? Eu faturo tanto, então eu tenho uma maturidade de tanto. É bem discrepante na maioria das vezes. E o que eu quero dizer com isso? Então,
as agências independentes, elas sofrem muito porque ela não entende que ela tem um negócio. Então ela gasta mais tempo entendendo sobre marketing específico, que é bom você saber. É que essa parte eu não discuto. Ser bom tecnicamente é indiscutível, ponto. Agora, cara, não é o suficiente. Não adianta ser bom nisso. Eu tenho que ser bom de negócio, tem que ser bom de pessoas, tem que ser bom de números, tem que ser bom de negociação. Eu tenho que entender como é que rege o ritmo de um negócio. E é o que eles não fazem. Que é aí onde começa a bater. Eu uso o caixa para ser caixa próprio, eu assalto o meu negócio, poxa, eu não entendo que o colaborador tem, às vezes, tem 3 empregos, 4 empregos, e o teu também, mas não te falou nada. Cara, acontece de tudo. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Cara, dica, tá? Só olha a sequência das notas. Cara, assim, brincadeira, mas realmente é um mercado muito difícil, mas é um mercado muito promissor. Eu acredito nesse negócio, por isso que a gente está aqui, poxa, passaram 700 dentro dessa questão. O aprendizado é gigante, mas o mesmo aprendizado que eu utilizo para os clientes, para levar para os clientes, é o que eu aprendo no Partners. Então, o que eu tenho no Partners ali olhando, que é um programa de consultoria e mentoria? Cara, eu preciso de uma mão de obra altamente capacitada, que entenda de negócio, que entenda de agência, que saiba lidar com do mais alto nível ao mais baixo, sem desrespeitar, mas assim, da hierarquia de um negócio. Níveis de maturidade. Níveis de maturidade, né? tudo isso, e que não esteja empreendendo com o próprio negócio. E que tenha valores éticos e índole, porque ele vai ser assediado. Os clientes oferecem para chamar eles por metade do preço. Eles não entendem isso. E aí, quando o cliente deles troca eles para um cara mais barato, eles ficam bravos. Mas você está fazendo exatamente com os seus fornecedores igual. Então, voltando para cá, tudo que eu aprendo no Partners, como negócio, eu moldo e levo para as agências, compilando também o que eu recebo de feedback. Então, eu fiquei muito bom em perguntar. Tanto que a gente começou o negócio, não tinha rede social, não tinha equipe, não tinha produto, não tinha prova, não tinha nada, tinha 0 seguidor. A gente começou com uma arrasta para cima do Rafa e caiu 19 leads. E falamos assim, a gente vai ter que convencer esses 19 a entrar numa loucura com a gente, sem saber como que a gente vai fazer isso. E o pitch era esse. Gente, vocês confiam, espero que vocês confiem em nós. A gente não faz a menor ideia como a gente vai fazer isso, mas uma coisa eu sei. Eu vou gostar mais do teu negócio que você. Eu vou me empenhar mais pelo teu negócio do que você mesmo. Vem comigo que você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai... Pô, tem agências que ficaram com a gente 4 anos. Então, tirando valor, crescendo, porque se você se engana que você cresceu 50 mil, você resolveu o teu problema, não, irmão. Você destravou novos problemas. Problemas você vai ter sempre. Faturando 1, 10, 15 ou 20 milhões, você vai ter problemas. Então, assim, esses aprendizados foram as coisas que eu mais entendi. E as agências que mais voaram e cresceram foram aquelas que entenderam um posicionamento diferente, estratégico, foram estratégicas na execução, rápidas na execução, e escutaram muito bem o que os clientes delas queriam. Parece uma coisa óbvia, mas não fazem. A maioria acha que entende o que o cliente quer, não pergunta. Quer um exemplo? Não é o caso da maioria, mas pequenas. Reclama que o cliente pede para fazer um monte de refação, que pede, eu quero que esse fundo é amarelinho. Pô, mas não vai ajudar na campanha, não vai não sei o quê. Irmão, se o cliente quer o fundo amarelinho, dá o fundo amarelinho pro cliente, cara. Dá o fundo amarelinho pro cliente. Mas ele não vai ter resultado. Eu entendo que ele não vai ter resultado, mas ele tá pedindo. Tem que entender qual batalha que você quer. Qual batalha que você quer? Às vezes ele tá querendo olhar, abrir o WhatsApp dele e ficar feliz. Mas ele me cobra resultado. Aí é outros 500. Mas se ele não te cobra nada, só tá te pedindo para fazer amarelinho, faz amarelinho. E outra coisa também, olhar pro projeto do cliente com o olhar do cliente, né? Por exemplo, o que a gente vê muito não a maioria, mas muitas agências recebem briefings e tratam aquele briefing com seu próprio ego, né? A gente sempre que recebe um briefing, a gente trabalha muito sobre o que a gente tem que fazer aqui para gerar resultado. Óbvio, às vezes eu tenho uma ideia que criativamente para mim é incrível. Pô, eu quero conectar, sei lá, eu adoro futebol, eu quero conectar futebol com isso, mas não tem nada a ver pro cliente, não quero pensar um projeto para ele ganhar prêmio, mas não tem nada a ver para aquela solução. Então, qual que é o caminho criativo mais eficiente para entregar resultado para o cliente? E entender que o seu sucesso, ele não tá naquela peça criativa, ele tá no resultado de negócio que aquilo gera. Exato. E acho que isso vem conectando muito já com o que a gente tem buscado fazer aqui, e acho que com uma mudança, um novo contexto de mercado que muito puxado pelas novas agências independentes. Eu queria entender o que você vê desse papel e como elas estão tracionando e como elas estão se comunicando e contextualizando
os clientes e o ecossistema de agências como um todo. Esse ecossistema, hoje, ele tá bem intenso, né? Ele tá passando por um momento muito turbulento. Eu acredito que seja positivo. Por quê? Você tem uma mudança comportamental do lado do cliente, então o cliente vem com uma necessidade, o mercado tá se comportando diferente, o consumidor dele tá mudando, você nunca teve tantas gerações sentadas na mesma sala. Verdade. Então, assim, o mercado tá barulhento em todos os sentidos, né? Então, você tem as redes sociais, tem a questão da regulamentação da rede social, você tem o que vai acontecer, que aqui vai subir, você tem instabilidade política, você tem uma série de variáveis. Então, o mar tá agitado, essa é a real. E para contribuir com tudo isso, você tem inteligência artificial, que agora é o caminho. É o caminho, né? Só se fala na AI. Eu acredito que a AI é um meio. A gente vai depois, provavelmente vai falar muito sobre isso, mas o que eu quero dizer com tudo isso? Se o mar está turbulento, não adianta você olhar para frente. Eu não consigo saber se a AI vai substituir pessoas, eu não consigo saber se o fulano vai entrar para a presidência ou vai sair. Eu não consigo ter essa visão, eu posso arriscar. Mas se você olhar as probabilidades, as pessoas que fizeram previsões, elas muito mais erram do que acertam. Então, ou seja, não perca tempo olhando para frente. Olha o que está acontecendo agora e vira para princípio e fundamento do que funcionou nos últimos 20 anos. Isso provavelmente vai te dar segurança para você tomar boas decisões, independente do seu tamanho. Se você tem uma agência que ela é pequena, ou seja, que ela é uma agência que ela é mais dinâmica, então você faz a analogia que é clichê, mas a analogia, você é um jet ski. Você tem um grande grupo de comunicação, ele é um transatlântico. Um grande grupo de comunicação, ele tem que passar, dependendo do briefing, da ideia criativa, ele tem que passar num índice de aprovação de umas 15 pessoas. Até aquilo entrar realmente para o cliente. E no final do dia, o que pode acontecer, o mesmo CMO que contratou a campanha, não o mesmo que vai terminar assinando ela. Então assim, tudo isso mudou. E o que as pequenas querem fazer? Olhar o que as grandes estão fazendo e fazer igual. Cara, não é o caminho. Você é um jet ski, você tem velocidade, você tem agilidade, você não tem burocracia. Não tem piso, Talvez não dá pra você carregar carga. Talvez seja o grande diferencial de uma independente, ter essa agilidade de mudança de direção. É isso. Você consegue testar em menor escala, você consegue escutar muito mais o cliente, você tem muito mais capacidade criativa de testar coisas sem o menor risco do impacto. Ou seja, vou dar um exemplo, o que aconteceu, com a DM9 recentemente, cara, ele tem que ter um setor inteiro para tratar a crise. Imagina uma campanha que sai errado. Pô, o BK colocou lá, posso falar, acho que o Kid Bengala deu errado. Mas eles tiveram ainda um cliente que assume de uma certa forma o arrojo, o risco. Ele assume um pouco isso. Agora, uma conta grande, um cliente grande, você está falando de muitas cifras, de muitos empregos. É aqui que eu queria chegar. Então você tem do outro lado o teu cliente que compra a tua campanha, a gente esquece que ele também é um colaborador, que ele também está tentando uma carreira sólida, que ele quer mostrar resultado para a empresa dele, que ele quer mostrar o quanto que ele é competente. Uma grande não consegue atender toda essa galera, mas uma pequena consegue sentar de frente pro Rodrigo, de frente pro André, pro Bruno e falar assim, cara, gente, qual que é o sonho de vocês aqui dentro? O que vocês estão buscando no mercado? O que vocês querem crescer? Como é que te ajuda a crescer aqui dentro? Pô, cara, eu não tenho tempo. Que aí, às vezes você tá tão preocupado na estratégia de, descer o CPL dele, mas no final do dia ele fala assim, cara, eu gostaria tanto de fazer uma apresentação que chocasse a minha equipe, que chocasse os meus diretores, que ele olhasse a apresentação, fosse bonita, fosse, pô, faz um template pro cara. Não tá no escopo, ele não te pediu isso no briefing. Total. Mas, cara, é uma necessidade dele, deu um exemplo aqui idiota, mas dentro desse tem vários outros que podem acontecer. E as pessoas não olham. Então, cara, se você quer ser pequeno, entenda o que você tem de vantagem ou o que você tem de desvantagem. Cara, não é preço, cara, você não vai conseguir, você vai ter que ser realmente bem customizado, vai fazer aquilo muito bem feito. Beleza. Agora, se você é grande, pô, negocia grandes valores, grandes cifras, dissemina um ganha-ganha, você vai ter que ajustar a regra do jogo. As pessoas não perdem, ou melhor, não investem tempo em entender qual é a regra do jogo que elas vão jogar. Elas simplesmente chegam jogando. E às vezes não se aceitam, né? Porque também é importante você saber a sua fortaleza e saber explorar e potencializá-la. Eu acho que a gente vai ter bastante oportunidade de passar por isso, mas você falou muito nessa última sua resposta sobre um aspecto que muitas vezes, e não deveria ser, mas muitas vezes ele é deixado de fora da equação, que é o cliente
no sentido de olhar para o cliente. O mercado está mudando na sua visão? A forma como o cliente se abre, porque eu acho que é um pouco da nossa vivência de Bunch, né? A gente tem 6 anos, felizmente, aí encontrando o nosso espaço, tendo desapego de falar, olha, somos melhores nisso, faz sentido a gente ocupar esse espaço, esse quinhão de mercado, mas a gente tem visto também os clientes mais receptivos, os clientes com mais apetite de justamente ter o jet ski aqui, ter o iate, muitas vezes em parceria com o Transatlântico. Sim. Né? Como que você tem enxergado ao longo dessa trajetória também a mudança de comportamento do cliente? Eu acho que agora, para a agência, está um melhor momento de mercado. Porque até então, durante muito tempo, o marketing foi visto como custo dentro das empresas no geral. Né? Tem a primeira crise, corta o marketing. Sempre foi isso, sempre foi nessa linha. E agora, com o advento das redes sociais e tudo que ela vem fazendo, vem construindo dentro do mercado, você tem o marketing como um protagonista. Até mesmo porque os próprios empresários estão se tornando influenciadores, estão se tornando criadores de conteúdo, estão vendo dificuldades de tracionar. E isso gera a total diferença. E isso abre o caminho para a agência. Então, hoje a agência ela tem mais lugar para ser escutada do que está acontecendo. Então, feito isso, agora você tem a atenção. E vai de você fazer um grande movimento para conseguir tornar essa atenção uma conversão, uma venda. Isso é natural e nativo. Então, eu acredito de verdade que os clientes estão sim mais propícios a receber ideias mais inovadoras, os clientes estão mais propícios sim a fazer trabalhos com 2 ou 3 fornecedores em conjunto. Então, assim, o espaço ele está para todo mundo, porque, de novo, o marketing nunca teve tão protagonista quanto tem agora. Totalmente. Você vê empreendedores, com o caso do Joel, o Flávio, o Caio, fazendo turnê, cara, com 50 mil pessoas, 40 mil pessoas. Só fazer isso era cantor. Não tinha o Coldplay que fazer isso. Agora são empreendedores. Qual que é o grande show deles? São empreendedores, cara. Uhum. Eles são artistas do empreendedorismo. E isso leva legado para os negócios. Então você tem hoje, antigamente você não ia ver, sei lá, acho difícil ver o Jorge Paulo Lema fazer isso, mas mas você vê o Benchmall. Sim. Então assim, a O nova Adib. geração, Verdade. o Adib, então assim, a nova geração já está vindo para gerar conteúdo. Então, qual que para mim é o desafio? Entender se o cliente vai querer ter parte da operação internamente, se ele vai querer algo específico para um objetivo específico. Então você conseguir fazer a leitura de qual que é o seu momento, a oportunidade e o que você vai entregar de melhor, mesmo que seja uma fração de um plano maior do teu cliente. Entenda que às vezes mudou o mercado. O cliente vai ter fidelidade, ele vai ter agora trabalhos específicos pontuais menores. Acho que essa é uma vantagem competitiva interessante, né? Porque quando a gente olha para essa estrutura de jet ski, né? Essa estrutura mais... que eu não acho nem que é sobre ser grande ou ser pequena, é sobre não precisar passar por alguns processos de burocracia muito grandes e apólices gigantes e uma estrutura financeira que precisa se sustentar muito, muito robusta, que normalmente é o que acaba fazendo com que os projetos virem coisas que eles não precisam ser. Então eu tenho uma estrutura gigante, aí eu pego esse briefing e preciso dar tique em todas as estruturas que eu tenho que vender aqui dentro de casa como um negócio. Exato. E aí acaba que isso não fica eficiente para o cliente. Então eu acho que essa é uma visão muito bacana para olhar o pedido que está sendo feito para as agências, né? É o que você falou, poxa, eu tenho esse desafio aqui. Qual que é o melhor jeito de fazer esse desafio? E o desafio é esse. Agora, daqui a pouco vai surgir outro, e daqui a pouco surge outro, e surge vários desafios, né? A gente tem parceiros que trabalham com a gente em projetos mais long term, em projetos mais pontuais, e em projetos pontuais que às vezes viram long term que às vezes viram pontuais, acho que se colocar da maneira certa, né? Exatamente. E o que você falou, um outro erro é pensar algo muito complexo primeiro. Então, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer uma ideia muito criativa. Cara, às vezes o simples ele já funciona muito bem. Ele já cai como uma luva para o cliente. Se leva em consideração, não sei se os donos de agências eles têm essa visão, né? Mas pensa no cliente como um triângulo, uma pirâmide e com faixas, né? Com layers, camadas. Quanto mais sobe o faturamento, quanto mais sobe aquilo, tipo assim, um faturamento de 60, de 30, de 20, ele tem expectativas diferentes. Por quê? Se aquilo flopar ou der errado, é o dinheiro ou o budget que aquela agência ou aquela empresa tem para o ano todo.
E se aquilo der errado, o negócio, assim, o emprego dele está em jogo. Então ele quer participar mais, às vezes ele quer se envolver mais, às vezes ele opina mais, ele estressa mais a operação, porque não que ele não confie na agência, ele confia na agência, mas ele tem medo porque tem muita coisa em risco ali dentro. Então, escolher bem os seus clientes e escutar o seu cliente muito bem, fazer disso um trabalho de um refinamento artístico mesmo, cara, do mesmo jeito que você tem a capacidade criativa de pensar uma ideia legal pra caramba, cara, utiliza esse dom para escutar com atenção. Refina. É como se você tivesse, o músico estivesse afinando um violino. Escuta exatamente o que ele está dizendo. Fala, beleza, ele falou tal coisa, mas desce camada, analisa o mercado, analisa a empresa dele. Porque ele está te falando aquilo, mas o que precisa mesmo está 2 ou 3 camadas embaixo e você não perguntou. E aí quando bate a peça, quando bate a campanha ou bate o resultado, não chegamos ao que era necessário. Porque efetivamente não escutei o que o cliente queria ou precisava. Total. E trouxe da minha cabeça. Perfeito. Deixa eu te perguntar. Eu acho que um dos grandes desafios quando está começando, abrindo uma agência, é você fazer essa equação de trazer talentos ali, né? De fazer essa sustentabilidade financeira versus a capacidade criativa de você entregar coisas que realmente geram valor. E a gente, né, tem percebido bastante isso. A gente está no nosso 6º ano e cada ano que passa a gente consegue trazer novos talentos, a gente vê isso na prática surtindo muito efeito. Cara, como faz essa balança funcionar, essa equação de, cara, eu tô começando e naturalmente você não vai ter tanto recurso ali para trazer grandes talentos, mas ao mesmo tempo eu quero fazer um trabalho legal na rua. Como que faz essa equação de ter uma agência sustentável versus não perder capacidade criativa? É um grande desafio, né? É um desafio. Mas e o que ajuda, André, a gente olhar essa questão, é basicamente não olhar a questão pessoas de uma maneira isolada. Eu vou trazer o porquê. A grande dificuldade está lá na venda. E aí reflete na tua equipe. Por quê? Total. Se você vender mal, você não tem grana para pagar. Se você não tem grana para pagar, você tem que se contentar ou com os piores. A vida é assim, não fui eu que escrevi as regras do mundo. O mundo não funciona assim, não me critique. Você vai trabalhar com os piores ou você vai ter que mendigar para que os medianos façam alguma coisa por você. Então, difícil. Mas o cliente não quer pagar, então escolha melhor os clientes. Ter recurso financeiro é um ponto importante, não é o único, porque a maioria das pessoas não se envolvem por dinheiro. A Gallup fez um estudo muito legal que ela falou com mais ou menos 10 milhões de pessoas nos Estados Unidos. E aí ela fez a seguinte provocação, para justamente entender o que move as pessoas. Propósito, dinheiro, o que move? Ele falou o seguinte, se você ganhasse hoje 10 milhões de dólares, você pararia de trabalhar? 90% das pessoas falou que não pararia. Não quer dizer que ela trabalharia na mesma empresa, mas não pararia. Então, dinheiro não move pessoas. Só que o que ela gostaria de fazer? Ela gostaria de ter os 10 milhões na conta para poder trabalhar com aquilo que gosta ou ama. Mas existe o segredo que você pode fazer isso sem ter 10 milhões na conta. E aí entra o propósito de felicidade no trabalho. Agora eu vou, com esse gancho aqui, eu vou na tua pergunta. Se você não criar um ambiente legal, uma empresa bacana para se trabalhar, você não consegue reter os melhores talentos. Porque quem vem por dinheiro, vai por dinheiro. É assim. O cara está oferecendo 2, 10 mil a mais, você vai perder esse talento. Aceita. Porque ele veio por dinheiro. Porque o teu maior pacote de entrada é dinheiro. Então, para você, dono de agência, você tem que trazer algo diferente para aquela pessoa que está ali dentro. Beleza. Uma cultura forte, envolvente, é bom também. Poxa, são micro pilares que você vai empilhando, e aí no final fala, cara, eu vou trabalhar na agência X, vou trabalhar com vocês, vou trabalhar com vocês, a Band vai ser bem mais legal para trabalhar. Porque, lá os caras, sei lá, me deixam ir buscar a minha filha na creche às 5 da tarde. Então assim, mas o pacote de Gympass, agora, já viu? A molecada quer pacote academia. Para essa geração, cuidar da saúde é importante. Pro meu pai, ele me dava um tapa na cara, se eu falasse um negócio desse. Mas assim, pro meu pai era sobrevivência, outro mundo, outro dia. Então, equilibrar essa expectativa, ou você pode brigar com as regras do jogo, seja com como o mercado ou o mundo funciona, você vai perder, ou você se adapta e torna um lugar legal. E aí entra a questão também. Criatividade.
ter rituais, ter movimentos para construção de criatividade é importante. Ter paciência para gerar criatividade é importante. O que A gente tá muito acontece? impaciente hoje, né? Exato. O Todo que acontece? A peça veio errada. Não veio do jeito que eu queria. O diretor criativo, o sócio criativo faz o quê? Putz, para não falar um palavrão. Vai lá e ele entra e corrige o que tem que ser corrigido. Isso quase nunca acontece. Quase não corrige. Corrige o que tem que ser corrigido. Por quê? Porque tem que mandar pro cliente porque tava para ontem. Então, assim, é uma sociedade. E eu não digo que isso é fácil, não, tá? É difícil de equilibrar todos os pratos. Não é todo dia que funciona. Mas uma coisa é fato. Beleza, se eu vou corrigir, eu corrijo e mando pro cliente. Mas eu não falo pro meu time que eu corrigi. Faz. Ajusta, até chegar. Beleza, tá bom, obrigado. Passou, tá tudo bem, mas eu não deixo o cliente ser respingado, mas eu não posso fazer, dar uma bronca no meu time e parou por aí. Ah, eles vão aprender. Não vão aprender. Ele vai aprender só a hora que ele continuar fazendo incansavelmente. E aí entra um segundo ponto que eu acho que é o que as pessoas erram. Enquanto que elas esperam na expectativa e realidade. Sabe aquele memezinho? Você tem expectativa e realidade? Então o que está acontecendo aqui dentro? Você tem... eu quero que saia neste nível, minha barra já de... Se eu sou uma pessoa mais analítica, mais detalhista, minha barra já é mais alta por natureza. Então, cara, beleza. Vou dar um exemplo aqui idiota. Pô, atender os critérios do Steve Jobs era um desafio para todos os engenheiros da Apple. Pô, mas a Apple é a Apple porque Steve Jobs... Entendo, beleza. Mas se não fosse... Se fosse 70% do que o Steve Jobs gostaria, era a Microsoft, que também é bom, cara. Entendeu? Só que o Steve Jobs, com o jeitão dele, ele conseguiu ser demitido da própria empresa. Então, o que eu quero dizer? Cuidado com o teu padrão, porque às vezes o teu padrão está tão acima do cliente, está tão acima da tua equipe. Isso é bom, legal, você mantém algo incrível, mas isso no longo prazo não se sustenta. Ou ele vai custar caro, ou ele vai custar a saúde das pessoas, ou a tua própria saúde. E aí é onde a conta não fecha. Total. Acho que tem um tema muito intrínseco aqui que você, ao acelerar 700 agências, você acelerou. No nosso caso aqui, em uma só você acelera 3 carreiras de líderes aqui. Então são aí mais de 1.000 líderes também acelerados, né? E a gente estava conversando aqui um pouco antes sobre esse presente incrível que a gente teve. Vou fazer meu momento merchan aqui, deixar para a câmera. Os Improváveis. Os Improváveis, que é um livro incrível, que eu quero que você fale um pouquinho sobre ele pra gente, mas me pegou muito, achei muito legal você falando sobre o que ele representa na tua trajetória, na tua construção de autoridade, no seu encarreiramento. Então, tentando conectar esses pontos, assim, como construir, contribuir para a construção dessa, que a gente pode falar, essa nova liderança do mercado, né? Essa nova camada de líderes no mercado, e quais pontos você, também como líder e como alguém que está construindo a sua posição no mercado e insaciável em dar novos passos, como isso também você traz a tua própria experiência para a mesa nesse momento? O que me fez mudar, e tudo eu não consigo criar algo analisando uma tendência. É aquilo que eu vivi. Se eu não vivi, eu não consigo colocar para fora. Quando eu contei lá da minha história, da minha primeira empresa, que deu super errado, até da empresa multinacional, eu tinha algumas crenças, alguns comportamentos, uma forma de enxergar o mundo que era uma forma muito errada, que acredito que ainda seja da maioria. Pô, eu pago o salário, o cara tem que entregar, não quer trabalhar, vai embora, agora tem que dar feedback, não aguenta escutar. Agora tem que lidar porque o fulano tá com o filho doente. Então, assim, eu era esse tipo de cara babaca. O que acontecia com isso? Eu tinha um resultado ruim. Eu era cara babaca, tinha um resultado babaca. Então, assim, o mundo é assim. E eu falei, cara, não, vou fazer diferente. Dessa vez eu quero fazer diferente. Porque mesmo nessa trajetória, eu não conseguia entender por que às vezes eu conseguia um colaborador no meio de 70, que era aquele que era o famoso pau pra toda obra, o braço direito, aquele que chega jogando camisa 10. Pô, mas ele é o mesmo cenário, porque esse é tão bom e o outro é tão ruim. E eu comecei de novo a querer entender e hackear. Quando eu comecei o Partners, eu falei assim, independente do que a gente vai fazer, eu só vou, falei ainda poeta, falei só por 2 coisas. Primeiro, se eu tiver que pedir bênção para comprar uma folha sulfite, eu tô fora. Ou eu tenho autoridade, autonomia, ou tô fora. Segunda coisa, eu vou ficar até a hora que eu me divertir. Quando eu parar de me divertir, eu tô fora. Porque senão eu não vou conseguir dar o meu melhor. Se eu estiver fazendo uma coisa que eu não gosto, que tá desesperador,
eu vou pular fora. É natural. Beleza, feito isso, quando eu sentei no Partners, assim, tinha várias unidades de negócio na Ventures, do dia 1, do primeiro colaborador que foi o Harry, a única coisa que eu batia com muita força, né? Pô, a gente tem que transformar o cliente, que a gente tem que fazer... Cara, eu não falava nada disso. A única coisa que eu falava pra ele, assim, a gente vai ser a melhor unidade de negócio da Ventures, que vão ter os melhores colaboradores e os melhores resultados. Nós vamos ser foda. A companhia que tá aqui dentro vai olhar pra gente e vai olhar e falar assim, cara, esses caras são, pra não falar outra coisa, embaçados. Vai muito na linha do que você falou de cultura, né, cara? Cultura. Você tem pessoas que pensam Cultura. muito próximo Porque de você. entenda, a gente tem um lado bom e um lado ruim. Todo ser humano. Uhum. Jobs, qualquer cara que você admira ou mulher que você admira, tem um lado bom e um lado ruim. Se você cria a ambiência tem um poder enorme sobre isso. Total. E a ambiência ela vai aflorar o lado bom e o lado ruim. Então, se eu abro uma cultura onde as pessoas têm o prazer de dar o melhor delas, elas conseguem aplaudir o talento do outro, que elas não olham aquilo como uma rivalidade ou como um pensamento mesquinho, uma linha mesquinha, você começa a extrair o melhor delas. E adivinha, o resultado vem. O milagre do resultado vem. E aí é onde eu bati. Nessa trajetória, eu fui atrás de literaturas para entender sobre liderança. Pô, eu tenho uns 15 a 20 livros de liderança. Abro todos eles, página 1. Checklist de liderança. Esquece, é gestão. Então todo mundo vem de liderança e fala de liderança, mas no final entrega gestão. Cara, gestão não é liderança, é diferente. Gestão você controla pessoas através de processos. Liderança você influencia pessoas através de atitudes. É diferente. É diferente. Os dois conseguem chegar no mesmo resultado, só que um com muito menos fricção e muito menos recursos. Você nunca vai ver um colaborador que se joga na frente do gestor, pelo amor de Deus, para salvar ele de uma bala. Não atire no meu gestor! Não vai fazer isso. Mas de líderes, cara, Pense quantas como pessoas dono, perderam né? a vida? Exato, quantas pessoas perderam a vida nisso? Pensa no teu professor de história, da escola. Deve ter, todos eles sabiam comunicar, eram bons gestores, passavam matéria, mas qual que é aquele que te marcou? Então, tem uns aspectos que não são umas habilidades, umas skills que não são especificamente em checklist, mas elas estão totalmente atreladas a influência, comunicação, ambiência, são várias coisas que você tem que cuidar. E na minha trajetória do Partners, eu falei, cara, eu não sou a pessoa mais inteligente, eu não sou a melhor pessoa do mundo, e aí você traduz isso para a tua agência. Não é você que vai fazer as peças, não é você que vai falar com o cliente do jeito que tem que ser feito, o teu time que vai fazer. É um time. Então, a partir desse momento, qual que é o meu papel? Dar o melhor ambiente para o meu time. A melhor versão para o meu time. Eu tenho que ser disponível para o meu time. Então, esse é o ponto. Eu tenho que desenvolver as pessoas. Então, eu tornei disso minha obsessão. Então, dali em diante, eu passava confiança, autoridade, influência e todo mundo. Thiago, preciso falar. Tá bom. Eu marcava todas as minhas agendas da semana, primeiro com o meu time. O que desse depois eu encaixava cliente, fornecedor, o que for. Mas primeiro é com a minha equipe. Porque eu entendi que o meu resultado vinha através da minha equipe. É uma ciência básica. Uhum. É que a gente, por meio do receio, e cara, eu entendo todo mundo, eu já fui essa pessoa. Eu acredito, você fica tipo, deixa eu tomar as rédeas. E você toma as rédeas. E aí você vai ver um monte de passo a passo de gestão. Não acho que gestão é ruim, só não é eficiente. Porque se você olhar a literatura, você tem MBA disponível de Harvard, você tem de Yale, Stanford, você acha 500 mil literaturas boas, gente boa que escreveu, bons gestores que escreveram tudo que eles deram de melhor, beleza. Por que não as empresas continuam morrendo? Se tem tanta informação boa, é porque a gente está tratando a dor com o remédio errado. Esse remédio não é ruim, mas ele é o remédio errado. A gente precisa de cultura, precisa de ambientes onde, assim, porque a geração mudou, as pessoas mudaram. Pode ser que a gestão funcionasse muito bem, sei lá, em 80, 90. Funcionava muito bem, mas agora não funciona, porque essa molecada quer prosperidade, quer desafio. Por isso que você vê hoje um menino com 20 anos contratando, sei lá, o CMO do não sei o que, do BTG, para a startup dele, porque ele tem um cheque de 50 milhões nas costas. Aí você fala, mas a outra molecada não quer nada com nada. Sim, tá polarizado. A molecada que não tem ninguém para lapidar e acelerar, realmente não vai ter futuro mesmo. Infelizmente, assim, desde que o mundo é mundo. Mas hoje, eu converso com a gente, às vezes com um menino de 18, 17 anos, eu fico maluco, cara, você tá louco. Na tua idade, eu soltava pipa. Você tá com cheque de 50 milhões. Ele já resolveu a vida dele. Então, não é dinheiro. É propósito e desafio. Total. E aí que me deu esse start para começar a desenvolver e começar a falar sobre isso. Que foi que me fez acelerar 700 negócios. Muito legal. Muito especial. Muito legal.
Cara, eu queria, acho que olhando para toda essa visão, acho que entender com você o que você acha que a gente ainda precisa evoluir no modelo de agência, principalmente na relação com o cliente. O mercado precisa evoluir. A gente falou muito sobre atender os pedidos, mas do ponto de vista de modelo mesmo, de estrutura, como que você vê o mercado mudando, né? Pô, às vezes a gente bate muitos papos com os nossos clientes e a gente acredita muito nessas operações onde parte dela está interna, parte dela está externa. O que você enxerga que são as mudanças que a gente ainda tem que fazer? Pô, tem várias discussões que a gente pode falar por aí, né? Falar sobre o feed media, Sim. um monte de coisas em relação a isso. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque você vê muitos modelos de negócio, tanto de agências quanto de empresas, Sim. e como que você conecta essas pontas e entende o que as agências têm que fazer para ser mais eficientes nessa relação com essas novas empresas que estão nascendo e com as que estão de muita tradição e estão mudando naturalmente porque novos líderes vão assumindo. Incrível, incrível. Ótima pergunta. Vou dar uma voltinha, mas eu juro que eu fecho todas as lacunas, tá? Todas as empresas, independente de agências hoje, os empresários não querem lidar com a realidade. Como diria Ray Dalio, em princípios, cara, não distorça a realidade. Entenda exatamente como é que você vai conseguir lidar melhor. E as pessoas têm medo de mudar o modelo de negócio. Tem medo de se adaptar. E não tem como. Hoje você tem inteligência artificial, você tem geração diferente, você tem um mundo diferente, você tem uma porrada de coisa diferente. E eu vejo que as pessoas insistem em modelo de negócio ruim. Então esse é um problema. Então, onde se respalda? Não tem agência que faz milagre para resolver problema ruim. Então, assim, o negócio do cliente é ruim, cara, não tem Cristo que vai fazer aquilo perfumar porque ele tá morrendo. Eu vou pegar aqui, então, vou pegar a África. Ou sei lá, vou trazer o Nizam. Aqui você tem um desafio. Você vai ser o cara que vai ter que vender a maior quantidade de linhas de táxi pela cidade. Esquece, mano, não vai conseguir fazer. O negócio tá morto. Não vai fazer casa lotérica. Não, tá morto. Então, assim, por que eu tô dizendo isso? Então, hoje, para a agência, ela tem que entender de mercado. Cara, que negócio tem prosperidade de crescimento, que negócio está fardado ao fracasso porque não tem como, ele está sendo substituído, ele está ficando para trás, ele vem perdendo capilaridade ano a ano. Pô, se você pegar um mercado que ele está perdendo 10, 15% ao ano, você pode ser incrível. O seu cliente vai sempre reduzir tamanho e ele vai sempre te reduzir FII e você vai morrer seco. Ponto. Mas eu olho aquele job, pô, o cara vai me pagar 20 mil, vou para cima. Só que, irmão, você vai alocar mão de obra, você vai alocar tempo, investimento da tua agência num barco que já tem um furo enorme dentro dele. Então não vale a pena. Seja mais seletivo com os teus clientes. Escolha clientes que têm prosperidade, porque se o mercado está em ascensão, por mais mediano ou medíocre que seja o seu trabalho como dono de agência, ele vai crescer 15%, 20% porque o mercado já está alavancado. Ele vai crescer 20%. Então você vai manter esse contrato. Se você não fizer nenhuma besteira, você mantém esse contrato. Beleza. Feito isso, o que eu entendo que faz sentido? Quando você está mais receptivo a mudar o modelo de negócio, você está mais receptivo a desenhar com criatividade, olhar os padrões que sejam mais antigos, que sempre funcionam, que é quanto que tem de margem, o que tem é possível escalar, não é possível escalar, custo, tem mão de obra específica disponível, a tecnologia dá para abraçar. Então você começa a se fazer perguntas que, cara, todo empreendedor sempre deve ser feita antes de começar qualquer negócio. E aí o dono de agência, ele tende a não fazer uma coisa que é impressionante. Vocês não me perguntaram, mas eu vou responder isso para vocês. Não faz o básico, cara. De 700 agências, os caras não fazem o básico. O que é o básico? Cara, uma boa proposta, responder no prazo. A gente começa a entrar quando tem a possibilidade, vai entrando ali na caixinha preta e começa a olhar, irmão, e esse cliente aqui? Esse cliente, fiquei de responder, mas não respondi. 4 dias que o cara pediu alguma coisa, ficou. E esse follow? Não faço. Então você começa a fazer, cara, eles estão querendo montar um novo, sei lá, a nova Tesla das agências, mas eles não mandam uma proposta no prazo, cara. É desesperador. Para vocês que fazem certinho, parabéns. Já estão na frente de muita gente. Então, parabéns, Tom. Então, assim, primeira coisa, não errar no básico. É verdade. Cara, não erra no básico. Se você faz o básico bem feito... A gente olha, né, querendo atingir, fazer campanhas grandes, ter talentos, né, incríveis, só que esquece de fazer o básico, realmente. Não faz o básico. Quer outra coisa que dói? Se você, dono de agência, vou falar, tá nessa câmera aqui, você tá vendo
algum criativo de que eu te ajudo a escalar a tua agência, foge. Porque mentira, não é um negócio escalável, cara. Não dá pra escalar. Ah, mas tem aí a IA. Cara, é tudo ainda achismo. Por enquanto, quando a gente grava esse podcast, não é um negócio escalável. Quer dizer que ele é ruim? Não! Quer dizer que ele não é escalável, cara. Ele não é uma startup, ele não é um SaaS, ele não escala. Você vai ter que escalar através de outros produtos ou outras unidades de negócio. Mas ele é um bom produto. Isso não significa que não seja sustentável. Mas exato, você é uma tem que boa ter empresa. a expectativa certa sobre o seu modelo de negócio. Exatamente. Ele é um modelo de negócio diferente. Ele é um modelo de negócio que vai te gerar caixa, vai te gerar riqueza, liquidez. É um outro modelo. Ah, mas não dá o equity. Depende. Aí você vai para a mídia, você começa a tentar outros caminhos, que você vai melhorando os números na ponta. Mas no final do dia não é um negócio escalável. Então aceita essa realidade. Beleza, se não é um negócio escalável e eu fizer o básico muito bem feito, eu tenho mercado. Bom. Agora, daqui em diante, o que eu começo a olhar? Aí vai da tua capacidade empreendedora de achar oportunidade. Pô, tem um cliente aqui, ele tem, sei lá, ele é uma grande, sei lá, franquia recém de açaí, e, cara, tá começando a crescer nos últimos anos, tá abrindo bem, tem possibilidades. Pô, então, cara, ao invés de um FII mensal enforcar esse cara logo no início, será que eu não posso ir com ele um success fee ou até mesmo um partnership, Total. metade dele? Modelos então, de negócio diferentes. Exato. E aí, porque você tem o que ninguém tem, a capacidade de acelerar através de marketing. Você gera a demanda. Então, se você consegue gerar demanda, você gera demanda para você gera demanda para o teu cliente e consegue gerar demanda para o teu futuro sócio. Então, você olhar essa capacidade, mas, cara, vai rompendo as barreiras primeiro. Faça o básico bem feito, gera resultado do teu cliente, gera uma liquidez tranquila, mantenha as contas em dia, não saqueia a tua empresa. Cara, quanto você quer ganhar de Prolabore? Tá bom, então faça aquilo caber dentro do negócio, não saqueie o negócio, faz a coisa certa. Fazendo essa receitinha de bolo, beleza. Agora, qual que é o próximo passo? O que eu tenho de oportunidade na mesa? O que eu posso olhar, que eu posso ajustar? Pô, será que eu posso vender uma coisa que não sei se está acontecendo, mas pode ser que tenha? Pode ser que as marcas agora queiram, por causa de EA, elas queiram internalizar a operação. Será que eu não posso ajudar elas a montar operações de marketing dentro de grandes corporações? Esse passa a ser o meu core business? Então, assim, as coisas vão mudar. Vão mudar muito. A gente não tem essa incerteza, não tem essa certeza. Mas uma coisa é fato. Como diria o Jeff Bezos, cara, ninguém me perguntou. Todo mundo pergunta o que vai mudar nos próximos 20, mas ninguém me perguntou no que não mudou nos últimos 20. Então, cara, o que não mudou para trás? Pessoas ainda é o núcleo do negócio. Boas margens é núcleo do negócio. Cara, é legal você ter faturamento, é legal você ter EBITDA, mas quem manda é o caixa. As pessoas morrem por caixa. Cara, ego e vaidade não te levam a lugar nenhum. Então pega os princípios e fundamentos de empreendedorismo, aplica na tua agência. Independente do tamanho. Você vai conseguir achar suas oportunidades e você vai prosperar independente de qual seja o mar. Seja um mar agitado ou um mar calmo. Fato. Eu seguiria por esses caminhos. E olhar para o que você faz dentro de casa, não com um prisma que eu acho que é o principal fortaleza que eu vejo na Band, que eu acho que vários profissionais de marketing que eu admiro têm. Entender que quando você entende de marketing, no final do dia você entende de negócio. É muito mais. O trabalho da agência não é fazer uma campanha. Pode ser que aquele seja o projeto que você está atuando. Aquele é o meio, né? Mas quando você domina o marketing, você entende o contexto, você consegue pensar quais modelos de negócio. Vou dar um exemplo. Poxa, a gente está olhando para a indústria de cinema. Cara, esses caras têm alocação de gente na sala 7% no ano. É muito pouca gente, o produto tá difícil, tá morrendo. Como que a gente ajuda esse negócio com conhecimento de marketing a melhorar, mudar o modelo dele? Pô, vamos levar exposição para essa sala, vamos mudar o jeito que precifica o ingresso. Então, se o cara compra antes, ele paga mais barato, se compra depois. Levar essas propostas muito mais do que eu vou levar uma campanha com o influenciador XYZ. Isso aqui é o básico, né? Tipo, é a criatividade, mas você olhar para marketing como um conhecimento de negócio para modular produtos e pensar em soluções para os seus clientes, eu acho que vai te fazer ser um parceiro mais estratégico. Porque a ideia é legal, pode ter eu, pode ter ele, pode ter todo mundo. Agora, o modelo de negócio e pensar isso de uma maneira diferente, acho que é uma coisa que eu vejo uma fortaleza que as agências podem fazer mais, sabe? Porque dominam demais da criatividade. A criatividade aplicada no negócio, ela é a receita. E eles viram e eles olham mais pela criatividade em si e não olham para número. Aí é arte, não é efetivamente business.
né? O Ricardo sempre falava isso, Ricardinho. Então, assim, se você olhar, por exemplo, o último feito, que foi o lançamento do filme da Fórmula 1, cara, alguém teve um estalo e falou, não, se eu colocar patrocínio de verdade no macacão do Brad Pitt, vai demorar, pô... Eles pagaram quase a produção com inteira, esses patrocínios. O patrocínio, cara. Assim, alguém deve ter falado, e se a gente fizer tal coisa? Ah, mas a gente vai lançar não sei aonde, o negócio vai ser legal, bilheteria foi bacana. Mas qualquer outra agência conseguiria fazer um bom lançamento de um filme. Conseguiria fazer. Mas será que alguém teve a ideia de fazer, cara, você quer ter ROI sem nem ter colocado um play em nenhuma sala de cinema? Se a gente fizer tal coisa, o cliente vem com uma possibilidade, você mesmo disse. Pô, quero crescer 10% de market share, mas, pô, sabe que você pode crescer 20%, um exemplo, claro que não assim, mas se você fizer desse jeito, você tem esse produto, você viu que esse mercado aqui, essa empresa no teu mercado nos Estados Unidos fez dessa forma, no Japão, a China tá tendo essa tendência. Cara, você entender mais do negócio do teu cliente do que ele próprio, duvido que ele te tira do jogo. Eu duvido. É a acepção de ser um parceiro de fato, né? E também pro lado de propositivo, mas pro lado de eventualmente falar, olha, você tá me pedindo algo que não entrega o resultado que você quer ter. Então, putz, o Bruno falou, uma campanha de influenciadores ou algum modismo do momento. Sim. Cara, ok, pode ter uma função em algum determinado momento da tua estratégia, mas não é isso que vai te entregar esse resultado que você quer agora, né? Então também ter ali entender a ponto de recomendar don'ts também. Perfeito. Né? Não apenas atender a pedidos por, o briefing veio assim, então eu vou executar cegamente. Né? Daria pra gente ficar conversando horas aqui, cara, e ainda bem que a gente tem o prazer de poder conversar várias vezes contigo. Essa aula aqui foi de graça, tá? Vocês vão acompanhar no YouTube e no Instagram da Band. Acho que pra encerrar, eu queria te perguntar se você pudesse dar um conselho para líder de marketing de empresas que estão procurando uma agência, porque você conversa com várias. O que esses líderes têm que procurar em uma agência? Qual seria esse conselho? Cara, a primeira coisa que eu daria para uma marca que fosse escolher uma agência seria o que essa agência vai me provocar além do que eu vou passar. Ou seja, é muito do que a gente estava falando nos últimos minutos, né? O que ele vai me provocar mais do que eu não estou enxergando do que efetivamente só dizer amém para tudo aquilo que eu estou pedindo. Se você fizer isso, a agência te provocar, cara, você tá com o parceiro certo. Mas se é aquela que você tem que ficar cuidando, ela não é tua agência. Ela é teu colaborador. Então você já tem muita gente para cuidar e ainda tem que cuidar de gente fora da tua empresa. Então assim, não vai funcionar. Então já é o primeiro sinal. Tá tendo que fazer gestão toda hora, já é um sinal de alerta, cara. Aceita que provavelmente não é o teu parceiro. Esse é o grande valor de trazer alguém que pensa, que traz um olhar diferente pro teu negócio, né? A gente fala muito sobre isso. Mas sobre o mesmo faz sentido. Muito especial. Mas antes de finalizar, eu vou pedir para você ajudar. Não, isso vem depois, com certeza. Vai que eu fico preciso famoso. Da dedicatória, mas eu queria te pedir para falar um pouquinho do livro e para quem está nos assistindo, além, obviamente, de ler o teu conteúdo, qual leitura imprescindível aqui desse tanto de gente boa reunida? Tem. Eu gosto muito do Arthur. O Arthur também ele foi direto ao ponto. O Arthur é filho do Geraldo. O Geraldo é um cara muito midiático, um cara incrível, realmente um ser humano diferenciado. Mas essas pessoas também precisam de outras pessoas boas com outras habilidades para estar ali dentro focado. Então o Arthur é o cara que realmente também está por trás de toda a gestão de tudo que o Geraldo faz. Então ele é um cara que tem direto ao ponto. Gosto muito da provocação. Naturalmente, Geraldo ali, muita inspiração. E, lê o meu, né? Ali vai falar uma coisa bacana. Mas, assim, tem várias trajetórias diferentes. E uma coisa que eu acho mais legal dos Improváveis, que me fez amar esse projeto, é que aqui você tem a visão de sucesso de várias pessoas, por diferentes ângulos e trajetórias. Você tem desde médicos, você tem pessoas que têm clínicas, você tem empreendedores, você tem advogados, você tem pessoas que trazem a sua visão de mundo sobre sucesso. Então ali e sempre com um viés provocativo. E tem o meu também como empreendedor, mas a ideia é que realmente você consiga se conectar com o teu que é bom, o teu sucesso. Porque é o próprio slogan, né? Como é que você consegue empreender com resiliência para conquistar o impossível? Improvável é porque, na verdade, empreender no Brasil você já é um improvável.
que é a probabilidade que você fique pelo caminho. Então, se você ainda conseguiu dar certo, você é um improvável. Essa é mais ou menos a ideia do conteúdo. Muito especial, Ti. Muito obrigado. Eu que agradeço, Foi gente. extremamente enriquecedor te ouvir, como todos os papos que a gente tem, e que bom poder contar contigo e compartilhar. Bru e Dé, obrigado pela companhia Obrigado, aqui no Ti. papo. Valeu. Papo incrível. E Obrigado, gente. você que nos assistiu, obrigado por estar até aqui. Fiquem de olho, dê aquele like, aquela curtida e aguardem que tem muito conteúdo bacana do Bandcast vindo por aí. Valeu. Obrigado.